A rejeição dói. Dói porque nos faz sentir pequenos, invisíveis, insuficientes. Mas os estoicos sabiam que essa dor não vem do não em si, e sim da nossa interpretação sobre ele. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Você pode enxergar um não como o fim do caminho, ou como o começo de algo maior. A escolha sempre será sua. Roberto Carlos poderia ter se rendido à frustração após ser rejeitado por 4 gravadoras. Ele poderia ter aceitado que sua voz e seu estilo musical não serviam para o mercado, mas ele persistiu. Ele sabia que não precisava da aceitação imediata para validar seu talento. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força não vem da aprovação dos outros, mas da nossa capacidade de seguir em frente, independentemente da opinião alheia. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: o que quer que aconteça, aceite-o como se o tivesses escolhido. Isso significa que a rejeição não é um castigo, mas uma oportunidade. Se alguém te rejeitou hoje, pergunte-se: como posso melhorar? Como posso usar essa experiência para crescer? A rejeição não define quem você é. Sua reação a ela. Simon Sêneca nos alertava contra o desejo desesperado de aceitação. Se você quer que todos gostem de você, você já se condenou à infelicidade. O medo da rejeição paralisa muitas pessoas, fazendo com que nunca tentem, nunca arrisquem, nunca enfrentem desafios. Mas o estoico compreende que um não é apenas uma barreira temporária, não um veredito final. O aço só se torna forte depois de ser forjado no fogo. A cada não que você recebe, você tem 2 opções: enfraquecer-se ou tornar-se mais resistente. Os estoicos nos ensinam que a resistência é um dos maiores poderes que podemos desenvolver. Epicteto dizia: se você quiser melhorar, esteja preparado para parecer tolo e ridículo. Quem persiste na face da rejeição inevitavelmente se torna mais forte do que aqueles que desistiram no primeiro obstáculo. Por isso, ao invés de se lamentar pela rejeição, abrace-a. Faça como os grandes nomes da história. Aprenda com cada não, melhore, evolua. Porque no final, a rejeição não destrói ninguém. Ela apenas revela quem está disposto a lutar pelo que realmente deseja. A rejeição tem o poder de despertar em nós uma tempestade emocional. Frustração, raiva, tristeza, humilhação. Todos esses sentimentos nos invadem como um incêndio descontrolado. Mas os estoicos nos ensinam que não devemos ser escravos das nossas emoções. O sábio não se desespera com um não. Ele o observa, o compreende e o usa como aprendizado. Marco Aurélio escreveu: se você está sofrendo por algo externo, não é aquilo que te machuca, mas o julgamento que você faz sobre isso. E isso você pode mudar agora mesmo. Ou seja, não é a rejeição que destrói a sua autoestima, mas a forma como você reage a ela. Se você encara um não como uma sentença de fracasso, então ele se torna um peso insuportável. Mas se você o vê como uma experiência de aprendizado, ele perde seu poder de te ferir. Roberto Carlos não se permitiu ser consumido pela frustração. A cada porta fechada, ele poderia ter se entregado à autopiedade, sentido raiva do mundo e desistido de sua carreira. Mas ele escolheu persistir. Ele compreendeu que suas emoções não podiam comandá-lo. Os estoicos chamam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade inabalável. O verdadeiro sábio não se desespera, porque sabe que a rejeição não é o fim, mas uma curva no caminho. Epicteto nos alerta: se alguém te provoca, saiba que é a sua mente que está aceitando a provocação. Quantas vezes você se sentiu rejeitado e reagiu impulsivamente, tentando provar seu valor, implorando por reconhecimento ou se entregando à raiva?
Mas o estoico não reage, ele responde. Ele observa a situação com frieza e pergunta: o que isso pode me ensinar? Como posso crescer com essa experiência? Sêneca dizia: nada é tão lamentável e servil quanto depender da sorte e colocar nossa felicidade no que não está em nosso controle. Se você baseia sua autoestima na aceitação dos outros, você sempre estará vulnerável. Mas se você se torna autossuficiente emocionalmente, nenhuma rejeição será capaz de abalar sua paz. Você se tornará como uma rocha no meio da tempestade. O vento pode soprar, as ondas podem bater, mas você permanecerá firme. Por isso, da próxima vez que for rejeitado, resista ao impulso de reagir emocionalmente. Respire fundo, observe seus sentimentos e escolha não ser escravo deles. Como Epicteto dizia, quem é verdadeiramente livre? Apenas aquele que pode comandar a si mesmo. Se você dominar suas emoções, descobrirá que a rejeição nunca teve poder sobre você, era apenas um reflexo da importância que você dava a ela. A rejeição pode deixar marcas profundas. Quando somos ignorados ou descartados, nossa mente fica presa no que aconteceu, revivendo a dor repetidamente. O pensamento se torna obsessivo. E se eu tivesse feito diferente? Por que não me deram uma chance? Será que sou insuficiente? Mas os estoicos nos ensinam que a chave para a liberdade emocional está em um princípio simples e poderoso: aprender a se desapegar do que não está sob nosso controle. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ou seja, o que já aconteceu está fora do seu alcance. A rejeição já ocorreu, as palavras já foram ditas, a porta já foi fechada. O que resta agora é a sua escolha: ficar preso ao passado ou seguir em frente. Quem se agarra ao ressentimento se torna prisioneiro de algo que já não existe mais. Epicteto nos ensina um exercício poderoso. Quando algo fora do seu controle te machucar, diga a si mesmo: isso não está em minhas mãos. E siga adiante. É um treino diário, um hábito mental que nos impede de ser arrastados pelo sofrimento. Imagine se Roberto Carlos tivesse se consumido pensando nas 4 gravadoras que o rejeitaram. Ele nunca teria insistido, nunca teria gravado seu primeiro disco, nunca teria se tornado o rei. Ele compreendeu que não adiantava remoer o passado, ele precisava seguir. Sêneca reforça essa ideia ao dizer: nenhuma pessoa pode ser chamada de infeliz se não se considera assim. Isso significa que a dor da rejeição não está na rejeição em si, mas na importância que damos a ela. Se alguém te rejeitou, significa apenas que aquela pessoa ou situação não era para você. Isso não é um reflexo do seu valor. Você só sofre porque insiste em carregar algo que já deveria ter sido deixado para trás. Os estoicos praticavam um conceito chamado premeditatio malorum, a antecipação do pior. Marco Aurélio, por exemplo, ao acordar todas as manhãs, lembrava-se de que encontraria pessoas rudes, injustas e ingratas. Isso o preparava emocionalmente para enfrentar qualquer desafio sem ser surpreendido. Você pode fazer o mesmo. Aceite que rejeições acontecerão ao longo da vida. Pessoas irão te ignorar, fechar portas, menosprezar seu talento. Mas tudo isso não tem poder sobre você, a menos que você permita. Então, da próxima vez que for rejeitado, experimente um novo pensamento. Isso já passou. Minha mente não precisa mais carregar esse peso. O que vem agora? Liberte-se da necessidade de aprovação. Como dizia Epicteto, se você deseja a liberdade verdadeira, aprenda a desprezar aquilo que não pode controlar. A rejeição só tem força se você insistir em segurá-la. Solte, siga, cresça. Imagine a cena. Roberto Carlos, um jovem cheio de sonhos, batendo na porta das gravadoras e ouvindo um não atrás do outro. Ele poderia ter aceitado a rejeição como um veredito definitivo,
como uma sentença de fracasso. Mas não. Ele usou cada negativa como combustível para provar que estavam errados. Hoje, ele não precisa dizer nada. Sua trajetória fala por si mesma. Os estoicos nos ensinam que diante da rejeição existem dois caminhos: ficar paralisado pelo ressentimento ou transformar a dor em ação. Marco Aurélio dizia: o melhor modo de se vingar de um inimigo é não ser como ele. Em outras palavras, em vez de se tornar alguém amargurado, provando seu valor por meio da raiva, mostre sua grandeza através do seu próprio crescimento. Não perca tempo tentando convencer quem já decidiu te ignorar. Apenas brilhe. Epicteto reforça essa ideia com um ensinamento poderoso. Não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como devem acontecer. Assim, você terá paz. Você não pode obrigar ninguém a reconhecer seu talento, mas pode se tornar tão bom que a rejeição se torne irrelevante. A recusa de hoje pode ser o erro deles amanhã. O tempo é um juiz implacável, e a melhor resposta à rejeição é o sucesso. Sêneca, por sua vez, nos alerta sobre um erro comum: gastar energia tentando convencer aqueles que nos rejeitaram. Ele dizia: não desperdice sua vida tentando provar algo para quem não merece. Se alguém não vê seu valor agora, siga seu caminho e mostre a quem realmente importa. O reconhecimento, muitas vezes, vem de onde menos esperamos. A vida tem um jeito curioso de dar voltas, e aqueles que te rejeitam hoje podem ser os que tentarão te aplaudir amanhã. Outro ensinamento estoico essencial é o conceito de amor fati, o amor ao destino. Marco Aurélio ensinava que não apenas devemos aceitar as adversidades, mas abraçá-las como parte necessária do nosso crescimento. Se a rejeição te empurrou para outro caminho, talvez seja porque esse novo caminho era o certo o tempo todo. Imagine se Roberto Carlos tivesse sido aceito por aquelas gravadoras, talvez sua carreira tivesse sido mediana, talvez tivesse sido moldado por produtores que não entendiam seu verdadeiro potencial. A rejeição foi um presente disfarçado. A lição final: o mundo não precisa das suas reclamações. Ele precisa do seu talento, do seu trabalho e da sua resiliência. Como Epicteto disse, mostre a eles não com palavras, mas com ações. Esqueça a aprovação alheia e dedique-se a ser a melhor versão de si mesmo. Quem te rejeitou? Não importa. O que importa é o que você faz agora. O que você faz quando é rejeitado. Manda mensagens pedindo explicações? Insiste para que a outra parte mude de ideia? Isso apenas reforça a percepção de que você precisa da validação alheia para existir. Sêneca nos alerta: se você está sempre disponível para os outros, estará ausente de si mesmo. O silêncio é uma arma poderosa, e ignorá-los pode ser a resposta mais forte que você pode dar. Epicteto nos ensina que não são os fatos que nos machucam, mas sim nossa interpretação sobre eles. Se alguém te rejeita e você enxerga isso como um sinal de que não tem valor, está se machucando desnecessariamente. O estoicismo propõe uma visão diferente. Veja a rejeição como um filtro natural, eliminando de sua vida pessoas e oportunidades que não eram para você. O silêncio não é fraqueza. É um sinal de força interior, uma demonstração de que você sabe quem é e não precisa implorar por aceitação. Marco Aurélio nos dá uma lição essencial sobre autocontrole. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você não pode controlar quem te rejeita, mas pode controlar como reage. Em vez de correr atrás, corte o contato. O silêncio não é apenas uma ausência de palavras, é uma afirmação poderosa de que você não se submeterá à humilhação de mendigar atenção. Muitos acreditam que insistir pode mudar a mente de alguém, mas os estoicos sabiam que tentar convencer quem já tomou sua decisão é um desperdício de energia.
Sêneca dizia: o tempo que você gasta com aqueles que não te valorizam é tempo que poderia ser investido no seu próprio crescimento. O silêncio não apenas protege sua dignidade, mas também libera sua mente para focar no que realmente importa, seu progresso. Epicteto também nos ensina a não basear nossa felicidade na aceitação dos outros. Ele dizia: se você deseja ser inabalável, não se apegue a nada que não dependa de você. Se sua felicidade depende de ser aceito, você sempre será escravo da opinião alheia. Mas se aprender a se bastar, encontrará a liberdade. Cortar o contato não é sobre vingança, é sobre recuperar sua independência emocional. E há um detalhe importante: o silêncio incomoda. Quando você para de responder, para de correr atrás, para de tentar convencer, você tira o controle das mãos do outro. Muitas vezes, aqueles que te rejeitam esperam que você reaja, suplique ou insista. Quando você simplesmente desaparece, você inverte o jogo. E então, a rejeição deixa de ser um fardo e se torna um trunfo. Como Marco Aurélio disse, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A melhor resposta à rejeição não é clamor, mas sim silêncio e sucesso. No fim das contas, a maior lição estoica sobre rejeição é simples. Você não precisa da aceitação de ninguém para ser grandioso. Epicteto dizia: se você quer ser imbatível, pare de lutar por aprovação. A rejeição só dói porque você quer ser aceito. Mas o estoico entende que o verdadeiro poder está dentro de si mesmo. Quando você para de buscar aceitação externa, ninguém mais pode te ferir. Esse é o maior poder que você pode ter. A rejeição pode ser o fim ou um novo começo. A escolha é sua. Os grandes nomes da história, sejam filósofos ou estrelas da música e do esporte, usaram a rejeição como combustível. Eles não choraram pelos nãos. Eles os transformaram em motivação. Agora é sua vez. Pegue cada rejeição, cada humilhação, cada crítica e use para crescer. Se este vídeo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Vamos espalhar essa mentalidade estoica para mais pessoas que precisam ouvir isso. Fique firme, fique forte, fique estoico.